Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as classes sociais lá na página 238 e 239 do livro de vocês, Classes e Desigualdades Sociais. Nós temos dois pensadores, o Marx e o Weber. Nós vamos começar pelo Marx hoje, tá? Seguindo o livro de vocês. Ok, então, vamos lá então. Bom, o Marx, ele vai falar das classes sociais, mas antes disso a gente vai fazer uma pequena introdução aqui. As classes sociais podem ser entendidas ali na leitura, tá? Tô lendo e vou interpretar como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. Porque se você tem classe, você está dividindo a sociedade, né? Então tem uma desigualdade, uma diferença aí entre elas. Mas tem como base a igualdade formal entre os indivíduos, porque nós temos leis. Mas vamos lá, vamos entender melhor isso, né? Ou seja, a partir das desigualdades criadas socialmente, em que todos são formalmente iguais perante a lei, surgem as classes. Do ponto de vista histórico, só se pode falar de classes sociais depois das revoluções burguesas, que são a de 1600, Revolução Inglesa, a de 1789, Revolução Francesa, e a de 1750, Revolução Inglesa, onde a burguesia chega ao poder, tá? E aonde se institui, se sai dos estamentos do feudalismo, especificamente, não é de um momento para o outro, mas é assim como se fosse um marco, é a partir das revoluções burguesas, tá ok? Que começa o sistema de classes no capitalismo, certo? Nós temos duas possibilidades, esse sistema de classes sociais, ele permite a mobilidade social, passar de um nível ao outro, tanto dentro da sua classe como de uma classe para outra. Vamos, por exemplo, eu fiz faculdade, meu pai não fez, então eu tinha um salário X e eu passo a ganhar o dobro, digamos. Então eu subo dentro daquela minha classe. Ou por uma situação de herança, ou de algum prêmio da loteria, ou mesmo alguma coisa específica, mas isso é mais difícil. Mas nós temos um ou outro caso de ascensão, de sair de uma classe e ir para outra, tá? Então vamos lá. Alguns exemplos são exceções, não é a regra, tá? Ok. Então a sociologia, ela tem essa perspectiva de abordagem de dois pensadores, porque foram eles que se debruçaram sobre esse aspecto da classe social, que é o Marx e o Weber, tá ok? Então vamos ver primeiro o Marx, tá? Os trabalhos de Marx representam a primeira teoria sociológica de estratificação, de divisão das classes, tá? Então, as classes sociais, elas surgem a partir da divisão do trabalho social, né? Em que você tem duas classes sociais, os que detêm os meios de produção e os que são trabalhadores. Mas vamos por partes, então, tá? Eu tenho uma outra que eu vou mostrar para vocês também, né? Mas ele fala o seguinte, ele diz, peraí, ele critica, ele faz uma crítica à ideia de igualdade, porque se a gente tem leis e todos são iguais perante a lei, direito de ir e vir, Constituição, as leis da democracia que nós temos, do capitalismo, nós temos leis que dizem que somos todos iguais, mas ele diz, peraí, mas essa ideia de igualdade política jurídica promovida pelos liberais, né, pelo capitalismo, mas espera aí, nem todos nós temos a lei, mas nós não temos a prática. Quer dizer, nem todos são tão iguais assim perante a lei, né? Todos temos direito a um prato de comida, mas tem pratos de comidas diferentes, né? Então, para Marx, os direitos inalienáveis que são do ser humano, são os direitos civis aí, tá? Os direitos de seres humanos, né? Os direitos humanos entram nos direitos civis também, tá? De justiça e liberdade, propostos pelos liberais, né, pelos burgueses, não resistem às evidências das desigualdades promovidas pelas relações de produção capitalistas, que dividem os homens e mulheres em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então você tem uma balança que não bate com o que é propagado pela ideia liberal, ideia do capitalismo, que somos todos iguais perante a lei, segundo ele, né? Dessa divisão se originam duas classes centrais, o proletariado,
trabalhadores e o capitalista. O proletariado vende sua força de trabalho ou entra com a sua força de trabalho, mesmo profissional liberal, tá? E o capitalista, aqui na época dele, eram as grandes empresas de têxteis. Hoje nós temos as grandes corporações, né? E nós trabalhando para manter o sistema. Então, existe uma luta de classes aí, existe um conflito entre essas duas classes. A burguesia querendo obter o lucro com as leis, com o Estado, e os trabalhadores se organizando para manter a sua o mínimo de existência, né, sua sobrevivência. Então, essa organização dos trabalhadores, que mais tarde se organizaram em sindicatos, no seu início é uma luta sempre para manter o que é da maioria, né? Percebam que é uma classe social que quando ela luta, ela não consegue lutar sozinha, ela luta pelo coletivo, um salário mínimo para todos. Uma melhoria na escola, uma melhoria para todos, né? Enquanto que o capitalista, para Marx, se beneficia só do lucro, só para ele, né? Então, é por isso que ele é tão demonizado, né? Porque ele justamente mostra onde nós estamos nessa situação de classe, né? Certo? A burguesia, a dona dos meios de produção, sob a forma legal da propriedade privada, se apropria do produto do trabalho dos operários e lhes paga um valor muito inferior ao que foi gerado pelo uso, né? Segundo Marx, né? Então, essas duas classes possuem interesses em constante conflito. Então, um depende do outro no capitalismo, isso gera um conflito. O que é o conflito? Os trabalhadores lutando pela sobrevivência e a burguesia lutando pelo lucro, né? O lucro para si, o trabalhador para o coletivo, né? Então, a luta seria o quê? Melhores condições de trabalho, remuneração, de vida, né, até de transporte, né, que a gente já viu alguns aí. Enquanto os patrões têm interesses em atingir o maior lucro possível, o que só pode ser obtido se eles explorarem ainda mais os trabalhadores. Daí a gente viu lá na questão do trabalho a mais-valia. E o atendimento das reivindicações desses leva à diminuição do lucro dos patrões. Isso demonstra a oposição entre os interesses de classe. Essa polarização se chama de luta de classes, essa luta, né, certo? O Marx também cita pequenos proprietários rurais, comerciários e diferentes tipos de profissionais liberais que também têm que trabalhar pela sua sobrevivência. Essas exercem um papel intermediário no conflito entre proletário e burguesia, né? Aproximando-se hora de uma, hora de outra, dependendo dos interesses, né? Né, me interessa, então daí eu tô do lado do trabalhador, né? E ele fala que a gente não tem essa consciência de classe, a gente não sabe quem nós somos. Se trabalhamos, somos operários, somos proletários. Se trabalhamos em troca do nosso pão de cada dia, nós trabalhamos para sobreviver. Nós não somos capitalistas, segundo ele, tá? Assim, Marx, para a classe social de um indivíduo, é determinada pela posição que ele ocupa nesse processo produtivo. Por exemplo, nós, trabalhadores, então nós somos a base dessa pirâmide dentro do capitalismo, né? Como proprietário ou como trabalhador, né? Vai depender de onde a gente tá. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Eu vou mostrar para vocês só o outro mapa conceitual aqui. Só um minutinho. Eu acho que é esse aqui. Só pra gente terminar, né? Tá? Só pra vocês, a luta de classes, né? Que ele fala entre a burguesia e o proletariado, né? A situação de confronto entre a burguesia e o proletariado, as duas classes, ou você está num lugar ou você está no outro. A burguesia é dona dos meios de produção e o proletariado trabalha e vende sua força de trabalho aos burgueses. E a alienação, os trabalhadores perdem a consciência do trabalho produtivo. A gente acha muitas vezes que só por estar no sistema capitalista é capitalista. Não, a gente é trabalhador. E falta de contato, a gente tem alienação, então a gente às vezes não se percebe como trabalhador, porque às vezes a gente não produz uma obra final, né? Esse é um debate para a questão do trabalho, e o empregador domina a produção e o trabalhador, ok, pessoal? E aí a mais-valia que nós já vimos no trabalho e os outros conceitos dentro da ideia do materialismo histórico, que é a escola de Marx, ok? Então, terminamos por hoje.